Muito bem. Nós lemos na primeira parte, nós falamos sobre o vírus, tá? Vamos recordar aqui, vamos rapidamente recordar, né? Paulo e Barnabé, eles estão de férias das viagens missionárias, eles começaram muitos trabalhos na primeira viagem missionária, e aí então eles voltaram, aquelas férias missionárias, né? Eles voltaram para Antioquia, que é a igreja que os enviou. E aí o que aconteceu? Enquanto eles estavam de férias, alguns irmãos, quer dizer, não são chamados de irmãos, veja aqui no capítulo 15, versículo 1, alguns, e nem no versículo 1, e nem no versículo 5, eles são chamados de irmãos, eles são chamados de indivíduos. Eles saíram pelas igrejas organizadas pelo Paulo, eles saíram pelas igrejas até chegar em Antioquia, e eles começaram a ensinar assim: para você ir para o céu, você precisa se circuncidar, conforme o Moisés ensina. E aí, meus irmãos, era o vírus do legalismo. Paulo e Barnabé viram o grande perigo para as igrejas, que nas igrejas isso ia ser instaurado. Imediatamente eles começaram a lutar contra isso. Se você ler o versículo 2, é dito que teve uma grande contenda. Não ficou barato não. Paulo e Barnabé, eles se levantaram contra o vírus do legalismo. Eu tenho uma pergunta aqui, só uma pergunta. O que você faria no lugar de Paulo e de Barnabé? O que você faria? Você passaria a mão na cabeça dos judaizantes, dos legalistas, dizendo: tudo bem, o importante é falar de Deus? Ou você tomaria a mesma atitude de Paulo e de Barnabé? Você chegava lá e falava assim, né? Que ensino é esse? Nós estamos ensinando que a salvação não é pela graça, a salvação é pelas obras. A pessoa tem que crer em Jesus, mas ela tem que ser circuncidada, ela tem que guardar o sábado, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. Então, o que você faria? Você passaria a mão na cabeça dessas pessoas, ou você faria como Paulo e Barnabé e lutaria contra? Olha, Deus nos chama para lutar pela fé, e é isso que Paulo e Barnabé estão fazendo. Deus chama os crentes a lutar pela fé, uma vez entregue para os santos, e ensinar que, meus irmãos, o caminho errado, ele leva uma pessoa para o inferno. Ou a pessoa crê em Cristo para a salvação, ou ela não está salva em Cristo. Não é Cristo mais alguma coisa, é somente Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Essa é a mensagem de salvação. E nós já vimos o perigo do legalismo, né? Qual é o perigo do legalismo? Ele entra sorrateiramente na igreja. Ele entra com pessoas que você jamais poderia imaginar que entraria. Mas ele entra. Às vezes vem de fora. Pessoas simpáticas, bem vestidas, legais, dizendo que já são crentes, e vai na casa dos irmãos e fala: veja só, não é só Jesus, não é bem assim não. Não é fácil desse jeito. Isso aí, não, você tem que guardar a lei, você tem que guardar o sábado, você tem que se circuncidado. E sai circuncidando as pessoas por aí, conforme esse ensino aí que nós vemos no capítulo 15. Então, meus irmãos, o legalismo é uma doutrina que ensina que só o sangue de Jesus não basta para te levar ao céu. Que só o sangue de Jesus não é suficiente. Resumindo, é isso. Que é preciso guardar a lei, que é preciso ser circuncidado, que é preciso cumprir sacramentos, que é preciso ter alguns usos e costumes especiais de roupas e etc. Que só o sangue de Jesus não é suficiente. Pior, o legalismo, ele confunde as mentes e ele causa briga e divisão nas igrejas. Por isso você é chamado para lutar pela fé. Eu lembro você que nós estamos falando de 2 apóstolos. Nós estamos falando de 2 missionários. Nós estamos falando de 2 homens que a igreja colocou a mão na cabeça deles.
Nós estamos falando de dois homens que o Espírito Santo disse: separai-me, Saulo e Barnabé. Esses dois homens, no versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Paulo e Barnabé, eles resolveram que eles não iriam admitir um outro evangelho nas igrejas que eles iniciaram, que eles começaram. Meus irmãos, é muito perigoso. A salvação é pela graça. Eu volto lá na primeira página. Vamos lá para a primeira página? Vamos lá, vamos aqui, no nosso estudo. Atos capítulo 15, segunda parte. O que eu quero passar para vocês hoje? Qual é o nosso ensino hoje? O que nós vamos falar nesta manhã? Nós vamos falar o seguinte: o que é preciso fazer para ser salvo? Você sabe o que é preciso fazer para ser salvo? Você sabe? Você tem essa certeza? Então, a igreja aqui no capítulo 15, as igrejas, com seus representantes, nós vamos ter aqui missionários, nós vamos ter diáconos, nós vamos ter pastores, nós vamos ter membros das igrejas de Antioquia, de Jerusalém, talvez de outras igrejas, e eles vão discutir, eles vão se reunir, eles vão falar o que a Bíblia diz sobre ser salvo, qual é o caminho da salvação. Eles vão decidir aqui pela palavra de Deus, o que um homem precisa fazer para ser salvo. O que uma pessoa precisa fazer para ser salvo. É isso que eles estão discutindo nesta manhã. Creia nisso. É a resposta que nós vamos dar nesta manhã. Ou seja, o que é preciso fazer para ser salvo. Voltemos lá. Paulo e Barnabé, eles descem até Jerusalém. Versículo 2, ficou decidido que Paulo e Barnabé desceriam, subissem até Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos, para discutir sobre aquela questão. Então veja só, por que eles descem até Jerusalém? Porque lá estão os apóstolos. E também porque saiu de lá essa conversa errada. Essa conversa sobre salvação através da circuncisão nasceu lá, entre os legalistas da igreja de Jerusalém. E também porque era importante, era preciso deixar bem claro para todas as igrejas o que é preciso fazer para ser salvo. Então você vê duas coisas aqui, no versículo 3 e 4, os apóstolos eles vão descer, os missionários estão descendo, eles estão alegres, eles passam pela Fenícia, eles passam pela Samaria, por onde eles passam eles anunciam como Deus trabalhou, como Deus abriu o trabalho missionário. Então eles não desceram de uma vez. Eles não pegaram um barco lá de Antioquia e foram até Jerusalém. Eles não pegaram uma carruagem de Antioquia até Jerusalém. Eles não foram assim, não. Eles pararam nas igrejas. Eles pararam nas igrejas da Fenícia. Eles pararam nas igrejas da Samaria. E por onde eles paravam, as pessoas perguntavam: ei, como é que foi lá? Eles diziam: foi maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas. Eles tinham notícias boas para dar. Sabe aqueles judaizantes? Eles desceram direto. Eles já foram rapidinho, sabe? Sabe por que eles foram rapidinho? Eles foram rapidinho para inflamar a igreja. Para ir na frente e falar assim: olha, o Paulo e o Barnabé vai vir aqui para falar mal de Moisés, para falar mal da circuncisão. Eles foram primeiro, meus irmãos. Tem alguns que usam a palavra para inflamar, para colocar pessoas contra a doutrina da graça, a doutrina da fé verdadeira. Eles são capazes de fazer isso aí. O Paulo, ele lembrou essa passagem lá no capítulo 2 do livro de Gálatas. Eu quero abrir com você em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Quando você quiser complementar essa passagem de Atos 15, abra lá em Atos, capítulo 2. Passado 14 anos, ele diz: eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, eu levei comigo também o Tito, e subi por uma revelação. Eu acho que essa palavra é importante.
Paulo não foi lá porque ele era contra os judaizantes somente. E realmente ele era contra aquela palavra. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Eu quero que você preste atenção que Paulo subiu por uma revelação. O Espírito Santo tocou no coração dele para ele ir defender a fé. Ele não foi lá porque ele disse, eu não posso perder para essas pessoas na palavra, não. Não, ele foi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Eu fui lá em Jerusalém e falei a mensagem que eu prego, a mensagem da salvação pela graça. Eu não queria falar uma mensagem diferente deles. E nem ainda Tito, que estava comigo, foi constrangido a circuncidar. Qual que era o assunto lá? Circuncisão, lembra? E ele disse, Tito não foi constrangido a circuncidar. Ninguém chegou nele e disse, esse rapaz que está com você, ele tem que se circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos, está vendo só? Aqueles que subiram lá com outro evangelho são falsos irmãos. Eles não são irmãos. Se não tem o evangelho da graça, são falsos irmãos. E disse mais, que tinham se entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Eles vêm na igreja, eles ensinam que você tem que guardar o sábado, eles ensinam que você tem que guardar a lei, eles ensinam que você tem que se ser circuncidado. Deixa eu dizer, eles estão roubando a sua liberdade em Cristo. Paulo está dizendo isso. Isso é um assalto. Eles roubaram a nossa liberdade. Versículo 6. 5. Os quais ainda nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Aqui você tem no original, aos quais nem por uma hora. Eu digo uma coisa para você, aqui o original não traz uma hora, em tempo algum. Sabe o que significa? Nem por um segundo, nem por um segundo nós nos sujeitamos a essa doutrina falsa, nem por um segundo. Versículo 6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Estes, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ainda, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que me foi dada, deram-nos as destras, em comunhão consigo e com Barnabé, comigo e Barnabé, para que nós fôssemos a gentios, e eles a circuncisão. Recomendando somente que lembrássemos dos pobres, o que também procurei a fazer com diligência. Ou seja, eles nos deram a destra. Sabe o que significa isso? Significa que eles disseram, vão lá e preguem o evangelho da graça somente. Preguem que só Jesus Cristo salva. Esse relatório é muito importante para complementar Atos capítulo 15. Voltemos ao Atos capítulo 15. Volte lá comigo, tá? Volte lá. A igreja está se reunindo. Versículo 6. Leia o versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. É o primeiro concílio das igrejas. É a primeira reunião onde líderes espirituais de igrejas se reúnem em Jerusalém. A igreja romanista chama esse o primeiro dos muitos concílios. E nós chamamos esse de o concílio, porque depois desse não havia necessidade de ter outro. O que é um concílio? É uma liderança, uma reunião de lideranças eclesiásticas para deliberar sobre questões de fé, costume, doutrina, disciplina eclesiástica. Pode ser que entre os batistas um dia a liderança tem que se reunir para ver o que está acontecendo. Por que está ensinando um outro evangelho? Houve um tempo que era assim, mas agora não é mais. Agora uma igreja batista começa a ensinar uma coisa errada, ninguém pode falar nada.
E eles continuam lá fazendo as coisas erradas deles e acham que estão certos. Mas houve um tempo que não era assim. É que agora é cada um por si, Deus por todos. O que não é bom. É bom a gente ter essas reuniões. Qual é a ordem do dia? O concílio tem que ter uma ordem, né? A convenção, a reunião tem que ter uma ordem. A ordem do dia. Bem, meus irmãos, eu não sei se vocês já participaram de alguma, né? Mas, às vezes a pessoa já participou. Sempre que tem uma reunião, assim, tem uma ordem do dia. E qual era a ordem do dia? Vamos lá. Aqui, versículo 6. Congregaram-se os apóstolos, os anciões, para considerar esse assunto. Qual era o assunto? O assunto era... versículo 5, né? Alguns da seita dos fariseus tinham crido e se levantaram dizendo que era preciso circuncidar e mandar guardar a lei de Moisés. Veja só, vamos discutir esse assunto. Será que é preciso uma pessoa guardar a lei de Moisés? Será que é preciso uma pessoa se circuncidar para ser salva? Esse é o assunto. Eles vão discutir esse assunto, nada mais, tá? Não vai ter outra coisa a ser discutido. E qual deve ser o guia norteador do concílio? É o que Paulo pensa? É o que Pedro pensa? É o que Tiago diz? Não. É o que a palavra de Deus ensina. É aí que mora a resposta de todos os assuntos. O que a Bíblia diz a respeito disso? Meus irmãos, os batistas do sul, nos Estados Unidos, eles são conhecidos pela sua firmeza na fé, e foi de lá que os nossos primeiros missionários vieram. Quando algum assunto era colocado na convenção para ser decidida, primeira coisa, eles perguntavam, o que a Bíblia diz a respeito disso? Acabou. O que a Bíblia diz a respeito disso? Se tinha um assunto que não estava na Bíblia, a Bíblia não diz nada desse assunto? Não. Então tire esse assunto. Mas se é um assunto que a Bíblia fala alguma coisa, então, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? E por isso, por séculos, eles conseguiram manter a fé. Se está um pouco diferente hoje, é porque eles deixaram de fazer essa primeira pergunta. O que a Bíblia diz a respeito disso? A respeito de uma pessoa ser circuncidada ou guardar a lei para ser salvo. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Muito bem, meus irmãos. Aí o versículo 7 diz, e houve uma grande contenda, um grande debate, né? Ou seja, as pessoas estavam inflamadas, os legalistas, os da circuncisão, os discípulos de Moisés, porque não eram discípulos de Jesus, os discípulos de Moisés foram lá, e talvez leram Deuteronômio, e leram outras passagens da Bíblia, esqueceram-se de Jesus, esqueceram-se do Calvário, esqueceram-se do sangue de Jesus Cristo, mas eles estavam firmes lá na sua fé judaizante, fariseus, e eles estavam debatendo, olhando somente para o Velho Testamento. Não é o Velho Testamento que traz uma luz para, meus irmãos, tudo, não. O Novo Testamento dá luz ao Velho Testamento e não ao contrário. Se você lê o Novo Testamento com a luz do Velho, você não vai entender a Bíblia. Você tem que ter a luz do Novo Testamento. Novo mandamento vos dou. Aí sim você tem a resposta, que vem do coração de Deus, o coração de Jesus Cristo. Mas aí eles estavam fazendo o contrário. Por isso houve esse grande debate. Lembremos o que foi posto na mesa. Vamos ver. Somos salvos pela graça por meio da fé somente? Ou somos salvos pelo meio da graça, por meio da fé, mais as obras? Você tem que decidir no que você crê. Você, meu irmão, você tem que decidir em qual resposta você vai dar para essas perguntas aqui. Você está na primeira ou você está na segunda? Somos salvos pela graça por meio da fé somente? Ou somos salvos pela graça por meio da fé, mais obras? Mais circuncisão, mais sétimo dia, mais a lei de Moisés. É você que tem que decidir isso. Você que tem que dar essa resposta para o seu coração. Então, se você olhar para a Bíblia, você vai ter a resposta que vem do seu coração, para o seu coração. Então, a importância desse debate, né?
é que é um assunto recorrente, sempre aparece nas igrejas, e que teve a presença dos apóstolos, tá? Os 12, criados no legalismo. Eles foram criados debaixo da lei de Moisés, mas que vão ter que confirmar a posição bíblica. Apesar deles serem criados debaixo da lei de Moisés, eles têm que olhar para a Bíblia e responder segundo a Bíblia, a palavra de Deus. 3 vezes a palavra vai ser usada. Primeiro, Pedro é o primeiro a usar a palavra. Versículo 7. Pedro se levantou e disse: varões, meus irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, deu testemunho, dando o Espírito Santo para eles, assim como também deu para nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós, e nem nossos pais podemos suportar? Mas nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha só, a primeira coisa que ele lembra o seu papel na igreja. Ele disse assim: Jesus, Deus me escolheu para ser o primeiro a pregar para os gentios. E era verdade. Ele recebeu a chave de Jesus. E ainda mais, ele estava lá em Jope quando veio aquela mensagem: vai lá na casa do Cornélio e prega para ele. Então, o Pedro abriu a porta do Evangelho para os gentios. Ele está dizendo: Deus me deu esse papel, é um papel muito importante. E eu descobri naquele dia que Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que nós recebemos o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo. Aconteceu na minha frente, aconteceu na frente de muitas testemunhas. Essa é a primeira palavra dele. Lembrou que os gentios que creram, Deus deu testemunho, não fez distinção. E versículo 8, Deus que conhece o coração, lhes deu testemunho, também a nós. Versículo 9, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Não purificou os corações pela lei, nem pela guarda do sábado, nem pela circuncisão, pela fé, nem por usar um cabelo comprido ou uma roupa comprida, foi pela fé. Purificou o coração deles pela fé. E criticou a atitude dos legalistas, no versículo 10. Porque tentais a Deus, isso é uma tentação a Deus, pondo sobre as costas deles um jugo insuportável, que nem nossos pais, e nem nós não podemos suportar. Nós não aguentamos isso mais. Nem nós não aguentamos esse jugo. Qual que é a decisão de Pedro? Ele não diz, eu creio. Ele não diz, eu creio que é assim, assado. Não. Ele não diz isso. Veja o que ele está dizendo no versículo 11. Esse é o versículo mais importante desse capítulo, tá? É aqui que mora a decisão bíblica. Nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Quando ele diz cremos, ele se inclui numa fé antes estabelecida, pré-estabelecida. Não é a fé que Pedro criou, não é a fé que a igreja criou, é a fé bíblica. Cremos aqui, nós judeus, nós cremos que seremos salvos pela graça. O que é a graça? É isso aí, meu irmão. Você quer saber o que é a graça? É Romanos capítulo 6 e versículo 23. Você sabe esse versículo decorado? Alguém sabe esse versículo decorado? Romanos capítulo 6 e versículo 23. Esse é o 3:23. Faz confusão mesmo, né? O 6:23. Vamos lá.
Isso! O salário do pecado é a morte. Aí vem uma redundância, aí vem um pleonasmo. Mas o presente gratuito de Deus, se é presente, já é gratuito. Se é gratuito, já é um presente. O Espírito Santo repete 2 vezes para você não esquecer. O presente gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Isso você sabe decorado? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um presente de quem? De Deus. Não obras para que ninguém se glorie. Eu creio, meus irmãos, que vocês têm que ter esses versículos decorados, para que um legalista sabatista, um discípulo de Moisés não venha atormentar a sua fé. É só por isso. Você tem que saber em que você está firmado. E Pedro, em alto e bom som, ele se levanta naquela convenção, ele se levanta naquele concílio, e ele diz: cremos que seremos salvos pela graça. Pela graça. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Isso aí, meus irmãos, no versículo 11, 12, então toda a multidão se calou. Sabe por quê? Porque quem vai falar contra Deus? Quem pode falar alguma coisa contra a palavra de Deus? Quem tem uma palavra contra a palavra da graça? Ter uma palavra contra a palavra da graça é ter uma palavra contra Cristo, contra a cruz, contra o Calvário. Então a multidão se calou, porque a multidão sabia que o que comprou a salvação deles foi o sangue de Jesus e não as suas obras. Lá no livro de Apocalipse está dizendo assim, que Jesus, aquele que com seu sangue comprou almas de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos. Então é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Não somos nós não merecemos a salvação, nós estamos perdidos sem salvação, mas a graça de Jesus nos salvou pela sua morte. Então lá na cruz, continuando, Paulo e Barnabé vão usar a palavra agora no versículo 12. E toda a multidão se calou e escutava Paulo e a Barnabé, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. O Paulo e o Barnabé não perderam tempo, né? Não, né? Eles chegaram e falaram assim: olha, Deus fez sinais maravilhosos, Deus operou maravilhosamente, nós pregávamos o Evangelho e Deus testemunhava com o poder do Espírito Santo, com sinais e maravilhas. Agora, por que eles falavam de sinais? Porque os judeus, eles precisam de sinais para crer, é por isso. É simplesmente por isso, por causa dos sinais. Era a linguagem que os judeus entendiam. E eles precisavam falar a linguagem dos judeus. Ao falarem de sinais, eles estavam apoiando a declaração de Pedro. Eles estavam dizendo assim: olha, o que Pedro experimentou na casa de Cornélio, nós experimentamos em todos os lugares que nós fomos pregar o Evangelho. Nós experimentamos isso na ilha de Chipre, nós experimentamos isso na Antioquia de Pisídia, nós experimentamos isso em Icônio, Listra e Derbe, nós experimentamos o poder de Deus. Deus testificou através do Espírito Santo a salvação pela graça. É isso que eles estão dizendo. Bom, versículo 13. E havendo ele se calado, ninguém mais falou, Tiago falou. Tiago tomou a palavra e disse: varões, meus irmãos, eu tenho uma palavra também. E aqui está a palavra que foi muito importante naquele concílio. Quem, meus irmãos, quem é esse Tiago? É o irmão de Jesus, tá? Esse Tiago é o irmão de Jesus, filho de Maria com José. Ele e outros irmãos, eles não acreditavam em Jesus até que Jesus ressuscitou. O capítulo 7 de João diz que eles eram completamente incrédulos a respeito disso.
Mas quando eles viram o irmão deles ressuscitando, não houve mais como duvidar. Eles entregaram a vida deles para Jesus. E ele se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Era ele realmente o pastor daquela igreja. Quando Paulo chegou da sua terceira viagem e foi levar os donativos para os pobres e a igreja de Jerusalém, foi Tiago que os recebeu. Na verdade, meus irmãos, ele era uma referência. Tiago era uma referência para os legalistas. No capítulo 2, versículo 12, aquele capítulo 12 que nós lemos lá de Gálatas, Paulo chega a dizer: quando vieram aqueles da parte de Tiago, ou seja, os legalistas, realmente Tiago, ele era pró-legalismo, tá? Ele não abria mão do sábado, etc, porque ele era um judeu. Para ele fazer isso. Agora, meus irmãos, em 5 capítulos, no livro que ele escreve, por 22 vezes, ele usa textos do Velho Testamento. Ele usa mais do que isso, mas ele cita 22 livros do Velho Testamento. Sabe por quê? Porque ele era um mestre do Velho Testamento. Ele era um mestre da lei. Realmente ele conhecia profundamente as Escrituras, o Tiago. Por que a palavra dele é importante? Porque ele vai usar referências do Velho Testamento. O que ele diz? Primeiro, vamos aqui, no versículo 16. Vamos lá, 16. Calma lá, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concorda as palavras dos profetas. Veja só, essa palavra é muito importante. Ele disse assim: Deus, versículo 14, visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Ele está dizendo, Deus foi até os gentios e salvou pessoas de lá para ser chamados filhos dele, porque até então só os judeus eram filhos de Deus. Na verdade ele está dizendo, olha, Deus, muitos filhos que são chamados filhos não são filhos, que são judeus. E alguns que não eram considerados filhos, agora são filhos. Então Deus foi lá entre os gentios e salvou um povo, tá? Versículo 15, como está escrito nos profetas. Os profetas já disseram que isso ia acontecer. E ele usa aqui Amós, ou usa Isaías. Ele está dizendo, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, vou edificar novamente, para que o resto dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então ele está dizendo, esse tabernáculo é reedificado, esse templo reedificado, ele reúne gentios, e ele reúne quem? Ele reúne os judeus, e esse tabernáculo é Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que em Cristo se reúne judeus e gentios. Que pessoas que não eram judeus também podiam ser salvos. É isso que ele está dizendo, olhando para o Velho Testamento. Ele está olhando para a lei. Ele está olhando para os livros históricos, para os livros poéticos, para todos os profetas. Ele está testemunhando, dizendo, os profetas disseram que os gentios seriam salvos. É isso que ele está dizendo. Versículo 19. Qual é a decisão dele? Tá? A decisão dele é o seguinte: não perturbar, ou seja, 19, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Não perturbar aqueles que dentre os gentios, meus irmãos, se convertem a Deus. Olha, nós falamos sobre essa perturbação na semana passada. É uma perturbação ensinar outro evangelho. E ficou decidido aqui o seguinte: nós não vamos perturbar esses dos gentios que se convertem a Deus. Versículo 20. Mas aqui,
vamos escrever que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue. Ou seja, olha, nós não vamos perturbar eles, né? Vai ficar decidido aqui, é uma recomendação espiritual, abster-se da carne sacrificada aos ídolos, que tinha muito naquele tempo, né? A pessoa ia lá no mercado e comprava carne sacrificada aos ídolos, abster-se da prostituição, todo tipo de imoralidade, todo tipo de fornicação, adultério, tudo isso, olha, abstenha-se disso. Outra coisa, abstenha-se da carne sufocada. A forma que eles matavam, né? Agora, irmãos, isso aqui não é uma lei dos medos e persas? Ele está dizendo bem claro aqui, mas escrever-lhes, tá? Não é uma lei, ele não poderia dar uma lei, mas ele disse, olha, evite isso para a santidade da vida de vocês. É mais para a santificação do que para a salvação. Ele acrescenta no versículo 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, em cada sábado ele é lido na sinagoga. Ele está dizendo, olha, que as sinagogas ensinem sobre Moisés, que todo sábado seja lido nas sinagogas, mas as igrejas não é lugar disso. A igreja não é lugar para fazer confusão sobre a salvação, tá? Ele está dizendo isso aí. Então, meus irmãos, a decisão do concílio, qual é? Primeiro, fique firme na fé, pela graça sois salvos, fique firme nessa fé, essa é a decisão. As 3 palavras que foram dadas confirmavam o dito de Pedro. O dito de Pedro é essa do versículo 11. Cremos que seremos salvos pela graça. Então aqui está Efésios capítulo 2 e versículo 8. Segundo, não perturbar o crente gentil, não impor sobre eles o legalismo mosaico. Nada deve ser acrescentado ao sangue de Jesus. Nada. E essa recomendação espiritual de abster-se da carne sacrificada aos ídolos, abster-se da prostituição e imoralidade, abster-se da carne sufocada, tá? Eu quero terminar dizendo o seguinte: a graça é a marca distintiva dos verdadeiros cristãos. E por muito tempo, e repito o que eu já ensinei algumas vezes, a graça, a salvação pela graça, é a marca distintiva das igrejas batistas. Quando uma igreja batista deixa de pregar a salvação pela graça, ela deixa de ser uma igreja batista. Não existe algo como igreja batista do 7º dia. Isso é uma aberração. Não existe nada de batista pelas obras. E o que existe é uma igreja batista que, pelos seus princípios, pela sua origem, pela sua regra de fé e prática, ensina que a salvação é somente pela graça. Isso foi determinado nesse concílio no capítulo 15. E eles não vão mais discutir esse assunto. Esse assunto já está discutido. Nós não temos que nos reunir para discutir esse assunto. Esse assunto já está discutido na palavra de Deus. Você só tem que falar amém para a palavra de Deus. E dizer amém. Pela graça sois salvos. Senhor, eu não mereço ser salvo, mas o Senhor, pela sua graça, me salvou. A salvação das outras grandes religiões é baseada, olha, nas obras. Judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, tudo, e qualquer ismo. Pelas obras. Eles acreditam que o homem tem que fazer obras para ir para o céu. O verdadeiro cristianismo é diferente. Deus desce ao homem em Jesus. Deus morre em Jesus no nosso lugar. Não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós, pecadores. Essa é a diferença do verdadeiro cristianismo para as outras religiões. Se você quer ser salvo pelas obras, vai ser um hindu, vai ser um budista, vai ser um judaizante. Mas não fique numa igreja cristã, porque você não está confiando em Cristo somente. Você está dizendo, eu estou fazendo a minha própria escada para ir ao céu. E tanto no sonho de Jacó, quanto nas palavras de Jesus em João 1,
Ele é esse caminho, Ele é essa escada. Não queira você fazer a sua própria. A escada já existe. O caminho já existe. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém?